Olá! Hoje nós vamos ver um assunto de suma importância que é a propriedade industrial. Então, como eu sempre falo, o direito ele é eminentemente histórico. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, para que a gente conheça, a gente se norteie no estudo de determinado assunto, é interessante que a gente faça um breve introito histórico. E aí vamos ver um pouquinho da história da propriedade industrial no Brasil. Então, eu tenho a trazer para vocês que o Brasil foi um dos primeiros a conceder privilégios sobre a propriedade industrial. E foi um dos únicos a conceder prazo também sobre a propriedade industrial. O que fomentou essa necessidade de proteção destes privilégios aos autores e inventores foi a Revolução Industrial. Para vocês terem uma ideia, em 1752 tivemos uma fábrica, que era uma fábrica de serviços específicos, que descascava arroz. E essa fábrica, ela conseguiu justamente o título de inventor, né, que foi dado a um senhor chamado Antônio Francisco Marques, em 1752, porque essa fábrica dele possuía um serviço específico de descascar arroz. Depois, a primeira lei sobre propriedade industrial se deu em 1830. Em 1970, surgiu o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e em 1996 surgiu a lei da Propriedade Industrial, que é a LPI, que é a Lei 9.279, ok? Então, norteando vocês com esse breve introito histórico e também a legislação especial sobre a propriedade industrial, tem que nortear também do seguinte, que a propriedade industrial, ela tem também suas bases legais na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, que eu vou fazer uma breve leitura aqui para vocês no inciso 29. Então, nós temos: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Como vocês sabem, o artigo 5º, é o artigo que trata na Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Então, entrando diretamente no assunto propriedade industrial, a gente tem que a propriedade industrial, ela visa proteger 4 bens imateriais. Então, daí, a gente já precisa saber, que eu sei que vocês sabem, porque vocês já estudaram, mas só um lembretezinho rápido aqui, o que seria bens imateriais. Vamos lá. Bens imateriais ou bens incorpóreos são aqueles bens que não são palpáveis. Exemplo, aquele bem que a gente não pega, como, por exemplo, um carro, por exemplo, uma casa, um cavalo. Esses são bens corpóreos, são bens materiais, são bens que você consegue palpar, que você consegue pegar. Os bens imateriais, um exemplo deles seria, por exemplo, uma propriedade intelectual, seria, por exemplo, um direito autoral. E, logicamente, os bens imateriais, os 4 que nós vamos estudar aqui, da propriedade industrial, são exemplos de bens imateriais. Então, seguindo os slides que já estão com vocês, indo para o slide número 3, nós temos que o direito industrial é o ramo do direito que visa proteger 4 bens imateriais: a patente de invenção e o modelo de utilidade, e o registro da marca e do desenho industrial. Tem também das indicações geográficas, ok? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é que a gente tem uma ideia, assim, um senso comum, de muitas vezes a gente falar assim: eu quero patentear uma marca. Gente, não se patenteia a marca, ok? A gente tem a patente de utilidade e de invenção, e nós temos o registro da marca e do desenho industrial. Então, a marca, ela se registra e não se patenteia, ok? Então, esses são os 4 bens imateriais protegidos pelo direito industrial. Então, nós temos a patente e o registro, patente de modelo de utilidade e patente de invenção, o registro da marca e do desenho industrial. Daí nós temos patente e registro e os 4 bens imateriais: modelo de utilidade, patente de invenção, desenho industrial e a marca, ok? Seguindo o nosso slide, nós temos o que é a propriedade industrial. Propriedade industrial
como a gente já falou até aqui no histórico, falando do histórico, o breve introito do histórico no Brasil, é um instituto jurídico criado para proteger as invenções e os modelos e utilidades através das patentes, certo? E as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas através do registro. Ou seja, é a proteção que se dá a esses 4 bens imateriais. Seguindo o nosso slide, especificamente do slide número 5, nós vamos entrar especificamente em patente. E aí, como eu sempre costumo dizer para vocês, pergunta de slide é sempre uma pergunta muito interessante. E vocês percebam que esses slides do assunto, ele possui sempre uma perguntinha, porque faz com que o aluno vai se norteando, entendeu? Eles vão se norteando no sentido de que o que é importante do assunto, o que é que eu preciso saber. Então, o que seria a patente? A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado através de uma autarquia federal, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como a gente já viu, e já vimos também que tem a lei da propriedade industrial, que é a INPI, que é a 9.276 de 1996. Ok? Fora isso, o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 29, que também nós já lemos aqui. Então, quais são os tipos de patente? Nós temos a patente de invenção, está no slide 6, a patente de invenção e o de modelo de utilidade. E aí a gente vai tentar entender o que é cada uma e quais são os requisitos para cada uma. Então vamos lá. A patente de invenção. Primeira característica, primeiro requisito da patente de invenção. Tem que ser um ato original do gênio humano. E tem que ser novo. Ou seja, tem que ser um produto desconhecido das demais pessoas do mercado. Vou dar um exemplo para vocês, que foi em 1876, quando nós tivemos o telefone, a invenção do telefone. O telefone não existia, certo? Então, esse produto foi classificado, caracterizado, porque cumpriu com os requisitos da patente de invenção, como uma invenção, porque ele era original do gênio humano e era novo. Outro exemplo para vocês, que é a patente de modelo de utilidade. A patente de modelo de utilidade é um objeto de uso prático que sirva para aplicação industrial. Detalhe antes que eu me esqueça. Tanto a patente de invenção como a patente de modelo de utilidade, elas têm que servir para o consumidor. Então, elas têm que poder ser produzidas em alta escala, ou pelo menos para um ramo da indústria. Mas não adianta você patentear uma invenção em um modelo de utilidade que ela não sirva para o consumidor, que não seja possível que ela seja produzida em larga escala. Ela tem que ser produzida pelo menos por um ramo de indústria, tá certo? Então isso serve para a patente de invenção e para a patente do modelo de utilidade. Continuando. A patente de modelo de utilidade seria o objeto de uso prático que sirva para aplicação industrial, assim como a patente de invenção que eu já falei. Mas nele, diferente da patente de invenção, não há uma invenção. Há um acréscimo, há uma novidade parcial. É como se fosse uma atribuição de uma função a mais naquele produto, mas que também não é uma mera função. Muda a utilização do produto, mas não muda o produto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos a tesoura, mas foi patenteada através de um modelo de utilidade, a tesoura para canhotos. Continua sendo uma tesoura, mas ela teve uma função a mais. E vejam que não é uma simples função. É considerada como uma pequena invenção, uma novidade parcial. Então, eu acho que esses dois exemplos, tanto o telefone, a invenção do telefone na patente de invenção, como no modelo de utilidade, a tesoura para canhoto, quer dizer, já existia a tesoura, mas surgiu a tesoura para canhoto. Eu acho que são dois exemplos bem legais para que a gente fixe a diferença entre a patente de invenção e de modelo de utilidade. Continuando o nosso slide, no slide 7, a gente vai ver os requisitos da patenteabilidade, ou seja, os requisitos para se patentear uma invenção ou um modelo de utilidade. Então, nós temos o que a gente já viu. Primeiro tem que ser uma novidade. Eu vou ler e vou explicando para vocês, para que a gente sempre siga o slide e isso facilite o estudo pelo aluno. Novidade. Considerando novo, quando não revelado ao público, isto é, quando não divulgado de alguma forma, de qualquer forma, escrita ou falada.
em qualquer meio de comunicação, apresentado em feiras ou mesmo comercializado em qualquer parte do mundo. Só assim poderá ser considerado uma novidade. Aplicação industrial, como eu já falei para vocês. O invento deve ser passível de fabricação para o consumo, através de produção em série ou pelo menos aplicável a um ramo da indústria. A gente não pode esquecer que o assunto propriedade industrial está diretamente ligado ao comércio, está diretamente ligado ao consumidor. Então, de nada adiantaria se conceder uma patente a um inventor ou um autor se ela não pudesse ser utilizada pela sociedade, se ela não pudesse ser produzida em escala ou pelo menos por um ramo da indústria. Tem que ser também uma atividade inventiva. Constituir produto ou processo totalmente novo, sem precedentes no mercado, ou que apresenta uma melhora funcional significativa em comparação ao que já existe no mercado. Essa atividade inventiva, ela está intrinsecamente ligada ao modelo de utilidade. É o caso da tesoura, por exemplo. Ou seja, essa tesoura para canhoto, que foi o exemplo que a gente citou, ela apresenta uma melhora funcional significativa no produto que já existia. Então, por isso, tem que ser uma atividade inventiva. Não impedimento, esse não impedimento está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 18. Fala o seguinte: não pode ser patenteado nada que afronte a moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde. Substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, parte ou todo de seres vivos, com exceção para a parte de plantas ou animais que expressem, devido à intervenção humana, características não naturalmente alcançáveis. E também para os micro-organismos transgênicos, que não sejam mera descoberta e atendam aos 3 requisitos básicos de patenteabilidade. Então, nesse slide 7, a gente tem os requisitos de patenteabilidade, como também temos o impedimento, né? Para que se requeira a patente, ou seja, para que a patente não seja concedida, que está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 18. Seguindo, nós temos o prazo de duração da patente. A patente de invenção, ela é de 20 anos a duração do dia que o inventor ou o autor requereu o depósito. Ou seja, que ele depositou o pedido dele no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, a partir da data do depósito, ele tem 20 anos. Ou 10 anos a partir da concessão. Ou seja, quando esse pedido dele no INPI já foi deferido. No que tange ao modelo de utilidade, é 15 anos a partir do depósito ou 7 anos a partir da concessão do pedido dele da patente do modelo de utilidade. 2 observações importantes. É que nenhum prazo de direito industrial poderá ser inferior a 10 anos, certo? Isso é de suma importância e consta na observação do nosso slide também. Seguindo, então, a gente vai agora para os tipos de registro, que vocês agora já sabem que não se patenteia a marca. A gente registra a marca e o desenho industrial e as indicações geográficas, ok? Então, em relação à marca, o que seria a marca? A marca seria aquele signo que identifica os produtos e serviços, como, por exemplo, a marca da Coca-Cola, a marca do Banco Itaú, a marca da Saraiva, e eu aqui fazendo propaganda para todas essas empresas. Mas é necessário para que vocês tenham uma noção e, nesse momento, vocês visualizem a marca. E não só visualizem a marca, mas existem empresas como, por exemplo, a Coca-Cola, o Itaú e outras empresas que a gente, a partir do momento que a gente visualiza essas marcas, a gente sabe que são marcas que em qualquer lugar que nós estejamos, a gente olhou para aquela marca, a gente já sabe o peso dela no mercado. Então, já chamando a atenção para vocês de que a marca, ela tem um valor econômico e ela numa empresa, inclusive, ela pode ser escriturada na contabilidade, nos bens da empresa, na parte do ativo imobilizado da empresa, certo? Então, marca tem valor e é um bem imaterial que, no caso, pode ser registrado, como vocês estão vendo aqui, ok? Então, no que se refere ainda ao registro, nós vamos agora para o registro do desenho industrial. E daí precisamos saber o que é o desenho industrial, né? É a forma dos objetos e serve tanto para conferir um ornamento harmonioso àquele objeto, como para fomentar o mercado. Vocês não tenham dúvida que o desenho industrial,
ele é de suma importância para os consumidores. A gente sabe que ele está diretamente ligado a uma economia criativa, porque ele visa fomentar o mercado, atrair os consumidores, chamar a atenção para o produto, ou seja, ele possibilita a melhoria na concorrência das empresas. Muitas vezes nós já passamos por isso, principalmente na área de cosméticos. Às vezes a gente nem conhece o produto, a gente nem leu o que aquele produto oferece, mas o desenho industrial, aquela figura, aquele ornamento harmonioso que distingue um produto do outro, faz com que um produto nos chame mais atenção, principalmente nessa área de cosméticos, né? Às vezes a gente vê um vidro diferenciado, um design diferenciado daquele produto e a gente já parte do princípio inconsciente que aquele produto é melhor do que o outro, que aquele produto é mais caro do que o outro, que aquele produto está mais na moda do que o outro. O desenho industrial, ele visa fomentar o mercado, ele está diretamente ligado à concorrência do mercado. Ele serve para inovar os produtos. Então aí nós temos o desenho industrial, que como a gente já viu, ele agrega valor ao produto, ele traz uma roupagem atraente, ou seja, que vai chamar a atenção dos consumidores, ok? Em relação ao prazo dos registros da marca e do desenho industrial, nós temos que, primeiro, antes dos prazos, os requisitos. É uma novidade relativa, certo? Então, o que deve ser nova é a utilização do signo da marca na identificação de produtos industrializados ou comercializados ou de serviços prestados, por isso não precisa ser verdade absoluta. Eu estou no slide 10, só para vocês acompanharem agora os requisitos da marca e do desenho industrial. Não colidência com marca notória, isso é um impedimento, está na Convenção de Paris. Não há distinção entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito industrial. Isto está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 126. Não impedimento. A marca não pode ser registrada a marca com signos de armas oficiais do Estado ou nome civil, salvo autorização pelo titular, e está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 124. Seguindo os nossos slides agora, nós vamos ver os requisitos para o registro do desenho industrial. Então, essa novidade, ela tem que ser classificada como? Tem que apresentar um resultado visual novo e original. Gente, isso é uma questão técnica. Existem vários requisitos dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para classificar um desenho industrial como classificando tecnicamente que ali é um resultado visual novo e original, ok? Existem técnicos para isso. Originalidade é o outro requisito. É original quando apresenta configuração própria não encontrada em outros objetos, ou quando combina com originalidade elementos já conhecidos. Isso está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 97. Entendam que esses dois requisitos de novidade e originalidade são requisitos técnicos, certo? Que tecnicamente vai ser resolvido pelo INPI. Na hora que a parte, ele deposita o pedido dele lá, certo? Então, são questões técnicas que visam configurar se aquele desenho industrial, ele representa uma novidade, ou seja, um resultado visual novo e original, ou se ele é realmente original. Então, são questões técnicas que vão ser analisadas. Desimpedimento. Você não pode pedir o registro no desenho industrial, isso está os impedimentos está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 100, se forem desenhos contrários à moral, aos bons costumes, ofensivos à honra ou à imagem de pessoas, ou atentatórios à liberdade da consciência, forma vulgares, dentre outros. Então, esses são os impedimentos que estão na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 100, diretamente ligado ao desenho industrial. Ainda referente ao desenho industrial, o desenho industrial está no artigo 96, deixa eu só conferir aqui, mas se não falha a memória, está no artigo 96, e o artigo 97... está no artigo 95 e o artigo 96, 97 e 98 da Lei de Propriedade Industrial fala justamente dos requisitos. Então, vale a pena a leitura, tá? Da Lei de Propriedade Industrial. Ela é uma lei de fácil entendimento e eu aconselho a leitura para vocês. No slide 12, nós vamos ver justamente o prazo de duração do registro, ou seja, das marcas e do desenho industrial. Então, a marca a gente tem que é 10 anos a partir da sua concessão, isso está no artigo 133 da Lei de Propriedade Industrial, e pode ser prorrogável por iguais períodos sucessivos, ok?
Desenho industrial. São 10 anos a contar do depósito do pedido, prorrogável por 3 períodos de 5 anos, que é o que pode ser prorrogado, e está no artigo 108 também, o prazo, tanto o prazo de duração como o prazo de prorrogação no desenho industrial. É interessante chamar a atenção, uma curiosidade, que no Mercosul, o desenho industrial, o prazo de duração dele é 10 anos a contar do depósito e só pode ser prorrogado por mais uma vez, de 5 anos, por um período de 5 anos. E no Brasil, pode ser prorrogado por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, ok? Observação. O prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, como nós já falamos. Isso serve tanto para as patentes como para os registros. O registro da marca, isso é muito importante. O registro da marca, a gente sabe que a marca a gente tem um prazo de 10 anos, né, para ficar com aquela marca após a concessão. Mas se em 5 anos você não conseguir fazer com que aquela marca ela tenha exploração no Brasil, caduca o seu direito. Por quê? Porque o objetivo tanto do registro como da patente é diretamente ligado ao consumidor. Então, tem que ter capacidade de exploração no Brasil, produção em escala, no caso. Então, em relação à marca, o prazo é de 10 anos a partir da sua concessão, mas em 5 anos, se não tiver essa exploração no Brasil, caduca o direito, ok? Gente, e aí a gente finaliza nosso slide 12, com a nossa aula de propriedade industrial. Faremos revisão no momento oportuno sobre essa aula. Peço que vocês estudem os slides, estudem a doutrina específica sobre a propriedade industrial e, muito importante, leiam a lei de propriedade industrial, ok? Junto com o artigo 5º da Constituição Federal. E aí eu agradeço a vocês e vamos seguir com nossas próximas aulas.